Há um milagre em sua casa, querido. Há um milagre em sua casa. Hoje eu quero falar do primeiro milagre de Jesus, que você talvez tenha ouvido em muitas outras ministrações ou em casamentos. Como é bonito ouvir falar de casamento, não é? Nós gostamos tanto. Nos traz reflexões, nos faz pensar em sonhos, em realidades, em transformação. Os nossos olhos ficam impactados de saber que o casamento é o reflexo de Cristo e a sua igreja. Nós olhamos a noiva e vemos a igreja, olhamos o noivo e vemos aquele que é santo, verdadeiro, que retornará para buscar a sua amada. Isso traz em nosso coração tanta esperança. Eu gosto muito de casamentos, não por conta só do romance, da beleza, porque os casamentos de hoje, gente, é tanta beleza, é tanta coisa que você, às vezes, se perde com a festa. Flores lindas, luzes que nos deixam emocionados, canções com ópera e movimentos de dança e de vozes, um ambiente que nos atrai e nos deixa, atraídos pela festa. Mas um casamento, ele fala muito mais além do que um ambiente bonito e bem organizado. Ele fala de um relacionamento perfeito, um relacionamento de um Deus que ama ser família, de um Deus que deseja tocar homens e mulheres com a sua presença, nos atraindo em suas cordas de amor e nos envolvendo em seus traços miraculosos. Os milagres de Jesus, eles ocorrem no relacionamento entre a igreja e Ele, entre aqueles que desejam estar com Ele. Culto passado, nós aprendemos a respeito de um homem que achava-se religioso demais e em sua autossuficiência, em seu achar que era capaz de explorar o povo de Deus, não conhece a Cristo. E quando ele ouve que Cristo Jesus está na cidade, ele sobe numa árvore. Ele descobre a sua tamanha pequenez. Descobre que ele é pequeno diante daquele que é grande. O grande eu sou, o Todo-Poderoso, que nos vê em meio à multidão. E ele desce da sua altivez aos pés de Jesus e leva ele para casa. E agora, em um ambiente em que Jesus já está na casa, aquele homem tem um momento de mesa com Jesus. E nós precisamos tanto sentar à mesa com Jesus. Quantas vezes nós sentamos às nossas mesas de nossas casas sozinhos? Até acompanhados pelos filhos, pela esposa ou pelo esposo. Mas não há uma conversa sequer. O silêncio na mesa. Comemos e choramos solitários em mesas e ficamos pensativos. Aonde Deus está? Querida igreja, quando nós convidamos Jesus a morar e habitar na nossa casa, o ambiente muda. Há milagre aonde Jesus está. Há milagre aonde Cristo pisa. Há poder na mesa que Jesus senta. Há poder sobrenatural numa mesa que Jesus senta. Os relacionamentos são transformados por Jesus. As vidas são transformadas por Jesus. Quando eu leio esse texto que nós vamos ler agora, me faz refletir muito sobre isso. Abra a sua Bíblia em João, capítulo 2.
capítulo 2, eu vou ler do 1 ao 11. As bodas em Caná, a água feita em vinho. João capítulo 2, verso 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Ah, Jesus, isso é lindo demais. Essas aqui foram as últimas palavras escritas que Maria falou. Que a sua maior pregação, igreja, seja essas últimas palavras. Sejam isso, que eu e você venhamos a fazer isso nessa noite, dizendo uns aos outros: fazei tudo o que Jesus disser. Fazei tudo o que Ele disser. Verso 6. Estavam ali postas 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metetas. Disse-lhe Jesus: enchei de águas essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tira agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, e se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água. Chamando o mestre-sala ao esposo, disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Aleluia. Um texto conhecido na igreja. Mas temos vivido um tempo tão difícil como família, não é? Pensando em família, em casamento, o plano de um casal sempre é que o casamento venha a dar certo. Os noivos planejam tudo com antecedência, muita antecedência. E a intenção é que nada venha a dar errado. E os cálculos são feitos, muito bem feitos. Calculam a quantidade, o que vai servir, os convidados, quem estará, quem não estará, as disposições de mesa, de cadeiras, de flores, pensando nesse modo de viver que nós estamos vivendo. É muito tempo planejando e muito dinheiro envolvido. E também muita coisa para ser colocada naquele ambiente. E a gente não quer que nada dê errado, nenhum noivo, nenhuma noiva quer que o casamento dê errado. A família não quer que nada dê errado. E aqui nesse texto nós encontramos Jesus convidado para um casamento em Caná da Galileia. A presença de Jesus está lá naquele casamento. Querida igreja, nesse período, Jesus não estava com os 12 discípulos. Ele estava com 4 ou 5 nesse momento. Era o início do ministério de Jesus. Ele estava ainda à busca dos discípulos. E aqui, discípulos, nesse período, esses 4 ou 5 eram praticamente da família. Então é convidado para o casamento a família de Jesus. A família, aqueles que pertencem à família de Jesus. Jesus é o convidado daquele ambiente e ele vai até lá. E leva consigo a sua família. E essa família, discípulos e Maria, sua mãe. Nesse
momento aqui, eu quero lembrar você, igreja, que Jesus é a fonte de todos os milagres. Jesus é a fonte de todos os milagres. Nele não há falta de nada. Nele não há falta de nada. Naquele que não há falta de nada, existe um convite. E eu acho isso lindo, como nós precisamos convidar Jesus a estar no nosso ambiente familiar. E Ele trazer consigo aquilo que Ele chama de família, e família é igreja. Jesus, no ambiente em que Ele entra, traz consigo os milagres, e a igreja sabe que Ele é a fonte do milagre. Nesse casamento de bodas de Caná da Galileia, os noivos consideram Jesus. E como nós precisamos considerar Jesus nos nossos ambientes relacionais? E como? Nós precisamos convidar Jesus a estar conosco no nosso trabalho, na nossa vida comum, nossa vida diária, no nosso relacionamento. Pessoas que convidam Jesus a estar na ministração do casamento. Vai vir os dias de adversidade, mas o milagre vai acontecer, porque Jesus está no ambiente ao qual nós o convidamos. Então, querida igreja, há milagre nessa casa. Há milagre em sua casa. Jesus tem que ser o convidado. Quando pensamos em tudo isso, casamentos dos tempos bíblicos não são como os de hoje. Nós fazemos uma cerimônia de, no máximo, 4 horas, e olha lá, com festas, né? Alguns gostam de virar noitada, mas é o máximo. Naquele tempo, era de 4 a 7 dias uma festa. Então, a família do noivo e da noiva havia preparado aquilo com muita intensidade. E os cálculos tinham sido feitos para que durante o início, o meio e o fim da festa não faltasse nada. Quando você é convidado para uma festa de casamento, o que nós gostamos? De comer e beber. Tem que ter muita comida e muita bebida para que todos saiam dali sem reclamar. Não é assim? Pensa, 7 dias. Claro que nos dias de hoje não dá, porque nós queremos promover um evento estrelista. Os casamentos hoje virou um dos eventos mais cheios de coisas para nós nos encantarmos com a beleza. E, de fato, Deus quer que tenha beleza no casamento, porque é o reflexo de Cristo e a igreja. Mas nesse momento aqui, Jesus, o convidado da festa, ele vem para uma festa que duraria 7 dias. Uma festa em que a alegria faria parte daquele ambiente. Mas o inusitado acontece. Acontece algo inesperado. Naquele casamento acontece algo que ninguém espera. E olha, eu acredito que nem os noivos perceberam o grande problema que estava acontecendo no casamento deles. Perde-se a alegria do ambiente. As pessoas, elas estavam envolvidas com as músicas e os cantos que estavam acontecendo. Os convidados estavam envolvidos nos cantos, nas canções entoadas, na beleza do ambiente, nas danças que estavam ocorrendo no ambiente. Talvez alguns estavam comendo as comidas e se deleitando com tudo que tinha. E eu achei muito interessante porque Maria, a mãe de Jesus, ela está naquele casamento, fazendo parte da família de Jesus. E aqueles convidados faziam parte da família de Jesus. Porque nós convidamos para o nosso casamento aqueles que nós temos afinidade familiar. Jesus é convidado como alguém da família. Os discípulos são da família de Cristo. A mãe é da família de Cristo.
E Maria, ela percebe o que ninguém percebe. Querida igreja, Deus usa mulheres em muitos momentos. Eu vejo Deus movendo na vida de mulheres, né, em cada história, em cada relato bíblico. E eu vejo Maria, que uma mulher sendo usada por Deus para ver aquilo que ninguém vê. Para ter o discernimento das coisas que ninguém está vendo. E eu quero profetizar na vida das mulheres dessa igreja que Deus abra os seus olhos espirituais para ver o que ninguém está vendo. Para que os seus olhos sejam abertos dentro da sua casa, mulher. Para que os olhos do Senhor abram os teus olhos para você discernir as coisas que estão acontecendo ao redor da mesa. Ao redor da mesa. Quando os filhos se perdem nas redes sociais, quando o marido se perde com as muitas coisas e afazeres da vida, que os seus olhos de mulher de Deus sejam abertos para ver o que ninguém está vendo. Ninguém vê o que está acontecendo. Nós lemos no texto. Maria, ela percebe que o vinho está acabando. E ao perceber que está faltando alegria no ambiente, porque vinho, simbolicamente na Bíblia, ele fala de alegria. Ele fala de doçura. O vinho na Bíblia fala de algo que tem cheiro. O vinho na Bíblia fala de algo que tem cor. Maria percebe que está faltando a alegria, a cor, o perfume, o cheiro do vinho já está modificando. E ela chega até Jesus e é muito interessante. Nós como... Vamos falar que o mineiro... Não vou falar que o mineiro é mimizento, não é não, né? Ressentido. A gente é um pouquinho ressentido, sabe? Aí Jesus fala assim, mulher, o que eu tenho contigo? Né? Parece que ele está xingando ela. Parece que ele está gritando com a mãe dele. Parece que ele está falando assim, ué, o que eu tenho a ver com isso? E, na verdade, não é isso. E às vezes, quando nós lemos o texto, nós ficamos melindrosos e pensando, nossa, Jesus grosso. Que grosseria de Jesus. E, na verdade, no grego, nós vamos ler, a palavra mulher é como se ele dissesse, Senhora, não é chegada a minha hora. Ou seja, o milagre de Jesus já estava com data marcada para aquele casamento. Jesus tinha a intenção de visitar aquele ambiente ao qual a alegria iria faltar. Jesus tinha total interesse e Maria não fica ressentida não. A mulher, ela não fica ressentida com as palavras, ela interpreta e discerne na hora. Ah, entendi. Estou muito entendida do que está acontecendo. Já entendi. Porque ela tem discernimento espiritual das coisas. Ela percebe que falta vinho. Ela percebe que falta alegria na festa. Uma festa de casamento que falta comida e bebida vai ser um desastre. Eu tenho certeza que aqueles noivos, eles calcularam muito bem, mas o cálculo falhou, porque seres humanos falham, pessoas falham, famílias falham, casas falham, homens e mulheres falham em seus cálculos. Nós sonhamos tanto, não é? Eu sonhei tanto com isso e parece que está dando tudo errado. Eu queria que o meu filho fosse assim, e de repente ele vai para um outro caminho, e o desespero bate em nós e ficamos totalmente sem alegria. Parece que a beleza nossa desaparece, perdemos a cor. Perdemos a cor quando somos frustrados em nossos sonhos e planos, e ficamos ali. Parece que o cheiro de Cristo, o bom perfume de Cristo desaparece da nossa pele. E ficamos muito abatidos ao ponto de nós não termos mais nem sabor. A doçura some de nós, ficamos amargos.
Passamos e nos tornamos famílias amargas. Homem e mulher se raspando dentro de casa, isso me dói o coração. Ouvir os relacionamentos em que nós um dia abençoamos no altar, dizendo que Jesus Cristo é a direção do caminho e a intenção do casal é divorciar-se naquela semana. E perceber que a alegria foi embora. Que Deus levante neste ambiente, nessa igreja, homens e mulheres com o coração dessa mulher, que pôde ver com os olhos espirituais a necessidade de um povo interceder. E levar o clamor ao Senhor que tudo sabe, que tudo diz assim, eu tenho a hora certa para fazer. Eu tenho a hora certa para fazer. E olha, é um privilégio nós sermos igreja, família de Cristo. Nós temos a família de Deus que percebemos as coisas que estão acontecendo nos lares e levamos as nossas petições ao Senhor. Quando nós vemos nos olhos espirituais a necessidade uns dos outros, muito lindo isso. Eu gosto de ver as escrituras sagradas expressando a graça. É lindo demais. Havia um casamento e Jesus estava lá. Havia uma família e Jesus estava lá. Havia um lar e Jesus estava lá. Querida igreja, há um milagre em sua casa. E o milagre é Jesus está lá. Isso faz toda a diferença, isso muda. Mesmo quando você olha para o filho e fala, não está dando certo. Mesmo quando você vê as coisas e diz assim, o vinho acabou. O vinho acabou. É aquele momento em que nós podemos abrir os nossos ouvidos espirituais e ouvir Cristo dizendo aos nossos ouvidos, ainda não é chegada a minha hora. Existe o tempo oportuno de Deus para agir na nossa casa, na nossa família, mas isso não impede de nós nos movermos. Isso não nos impede de vivermos o sobrenatural de Deus, ainda que aí as coisas não estejam acontecendo. Ele é o Deus que tudo faz, em tudo Jesus já cumpriu todas as coisas e o tempo determinado do milagre na tua casa está chegando. Ora, labachore, canta labás. Oh, o Espírito do Senhor está neste ambiente. Eu sinto a presença do Todo-Poderoso tocando famílias, tocando lares nessa noite. Oh, Senhor Jesus, isso é glorioso. As adversidades não podem nos paralisar. Os problemas não podem nos paralisar. A falta do vinho dentro de casa não pode nos paralisar. Maria não se paralisou diante da situação da família da fé. Havia um casamento lindo. Um casal cheio de planos, uma família cheia de planos, uma família que cria no sobrenatural. E os olhos daquela mulher fixos em Cristo Jesus, porque ela sabia quem Ele era. O que nós precisamos como igreja, saber quem Jesus é. E o que Ele é capaz de fazer. Mas até agora eu não vi nenhum milagre na minha casa, mas Ele é o Todo-Poderoso que tudo faz, que tudo faz. E você, igreja, não desista das pessoas, não desista das pessoas. Sabe o que Maria faz? Nós vemos no texto. O que essa mulher faz? Ela sai dali, crendo que logo chegará a hora. Que daqui a pouco chegará a hora, ou seja, o milagre já está com data marcada. Existe um tempo certo para todas as coisas, e o milagre já está com data
marcada, agendada, a hora, o momento, o local. Tudo que Deus vai fazer. E aí ela fala assim para os empregados da casa: já vão preparando as vasilhas. Já vão preparando. Querida igreja, quando eu vou nas escrituras e vamos ver o que são talhas, são vasos de barro, o que eu e você somos? A nossa matéria-prima é vasos de barro, vasos tocados pelo oleiro, que carrega em si um tesouro precioso. Quando eu vejo Maria falando a respeito disso, o agir do Espírito do Senhor naquele ambiente, porque ela começa a se mover em clamor. Às vezes nós não clamamos, porque achamos que vasos de barro não podem suportar vinho novo, porque eles são para carregar água. Aqueles vasos aqui citados era para a purificação dos judeus, ou seja, não haveria utilidade para ter vinho nele. Às vezes nós nos sentimos pessoas inúteis na terra, vazias de alegria, vazias de presença, porque o que nós carregamos é só água ao qual os outros lavam suas impurezas. Mas, querida igreja, eu amo a forma de Jesus Cristo ministrar aos nossos corações. Eu amo o jeito das Escrituras falar conosco. Vasos de barro são transformados, talhas de barro são transformados. Eu vejo um Deus que pega a água e transforma em vinho. O nosso Deus é poderoso e Ele transforma de dentro para fora. Oh, aleluia! Glória a Deus por isso. E Ele não põe as mãos. Jesus não põe as mãos para transformar a água em vinho. E quando nós vamos lendo, o texto fala assim: disse Jesus, enchei de água essas talhas e enche-nas até em cima. Significa que elas estavam vazias. Significa que aqueles vasos estavam vazios. Às vezes os nossos ambientes de igreja, nosso ambiente familiar está vazio. Nós somos como vasos vazios. E Jesus, Ele está dizendo assim, para mim e para você nessa noite: seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio até transbordar. Seja cheio até na boca, seja cheio, muito cheio da presença, muito cheio da presença. Mas são águas, Senhor. Mas são águas, Senhor. Está me faltando a alegria. A água não tem cheiro. A água não tem sabor. A água não tem cor, Senhor. Eu vou ser cheio, mas me falta vinho, me falta alegria. Às vezes, até cheios da presença, até cheios daquilo que nós precisávamos, que é a água da vida. Nós reconhecendo o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós passamos por momentos difíceis, nos sentindo assim vazios. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar que muitas das vezes nós estamos em um período em que a vergonha aparece. A vergonha não avisa que ela vai chegar. Em períodos em que estamos envergonhados da nossa situação, da nossa casa. Envergonhados pelo estado que estamos vivendo. O texto é muito rico, eu poderia trabalhar muitas outras coisas e fazer dele mais de 10 ministrações. Eu queria falar todas elas que me veio ao coração nessa tarde. Mas eu quero falar de um Deus que transforma realidades.
de um modo natural para um modo sobrenatural. De um estado vergonhoso para um estado glorioso. Às vezes a tua casa aparenta estar num período de vergonha. Está vergonhoso, vê como está. A minha vida financeira está um caos, que vergonha. A minha vida conjugal está um caos, que vergonha. O meu casamento está sem alegria, minha família está sem alegria, estou no caos, que vergonha. A vergonha, ela não avisa, não bate na porta para dizer, estou chegando, ela só chega. E ela chega de uma vez. Mas, querida igreja, nesse texto que nós estamos lendo, nesse contexto, Jesus está na casa que está prestes a viver a maior vergonha. Porque era vergonhoso um casamento perder o vinho. Acabar o vinho no meio ou no começo da festa, antes que terminasse os dias que ela foi determinada para ser. Uma festa de casamento tinha um início e um fim. E todo o vinho deveria ser servido do início ao fim. E nessa família, perde-se o vinho. Não tem vinho. Não tem vinho. Irmã Maria percebe isso. Irmã Maria percebe isso. Na festa que a irmã Maria está, ao qual os outros não percebem, os olhos espirituais daquela mulher é abertos. E ela lança fora a vergonha que poderia acontecer por causa da fé que havia nela. Ela cria no Deus soberano. A festa está rolando, queridos. A igreja está no seu movimento. Eventos, festas, alegria do povo. A festa continua. E está todo mundo vivendo as questões do natural. Os encontros particulares estão acontecendo, nós estamos conversando uns com os outros, a festa está rolando. As músicas sendo entoadas com beleza, estamos todos fixos naquilo que está acontecendo. Mas levanta naquele ambiente uma mulher que entende que as coisas espirituais não se limitam às coisas naturais. Ela olha a necessidade daquela família, e eu quero te incentivar a olhar a necessidade da igreja. Vou repetir isso várias vezes hoje. Que os seus olhos sejam abertos a ouvir, a ver as necessidades da igreja. Essa família não tem mais vinho. Perdeu a cor, perdeu o sabor, perdeu-se o brilho do vinho, perdeu-se tudo. Mas Jesus está naquele ambiente. Que nessa noite nós possamos entender que Jesus está na casa. E, de repente, Maria se levanta ali, crendo no milagre sobrenatural desse Deus. Querida igreja, o milagre está agendado para mim e para você. Às vezes nós ficamos tão preocupados, ficamos tão ansiosos com tantas coisas. E sabe o que eu aprendi aqui nesse texto? A palavra calma, espera. Ainda não é chegada a hora. Aqui nesse texto eu aprendo que eu preciso esperar daqui a pouco. Daqui a pouco. Daqui a pouco o milagre acontece. Daqui a alguns segundos, Deus está fazendo. Deus faz. O milagre está à porta. O milagre está à porta.
faça tudo o que Ele disser. Foi o que Maria ensinou a mim e a você, está nos ensinando. É impossível nós conseguirmos de volta a alegria. É impossível nós conseguirmos que essa realidade mude, que esse menino se torne realmente o que ele nasceu para ser, que essa menina se converta aos caminhos do Senhor, que esse marido se entregue ao Senhor Jesus, que essa doença vá embora. É difícil aos nossos olhos naturais olhar dessa maneira. E diante disso tudo, nós precisamos ter ações. E a ação que eu vejo nesse texto é de uma mulher que decide, pela fé, viver o sobrenatural. O sobrenatural. E ela diz assim: faça tudo o que Ele disser. Que eu e você venhamos a ouvir a voz do Senhor, a olhar para Jesus e ver nos olhos dele que o milagre falta pouco para acontecer e tornar aquilo para nós uma realidade já real e começarmos a profetizar. E começarmos a profetizar, e começarmos a anunciar e a pregar e dizer: ouça tudo o que Ele disser. Que você e eu possamos dizer uns aos outros: ouça tudo o que Jesus está dizendo. Ouça tudo o que Jesus está dizendo. Nós precisamos entender o valor de Cristo Jesus, que o tempo dele é perfeito. Que o tempo dele é perfeito. Por mais que os meus olhos não vejam. As vasilhas, os vasos, vamos falar assim, talvez estejam vazios dentro da nossa casa. Talvez alguns estão até encostados, empoeirados, cheios de tristeza. Que vasos inúteis, você olha para ele é até feio. Vasos de barro jogados em cantos, ficam empoeirados e feios, parecem que ele é até mais velho. Talvez alguns estão até jogados em entulhos, como algo inútil dentro da nossa casa. No entulho lá do fundo, na casinha do fundo. E Jesus pede para encher. Que os vasos sejam cheios nessa noite da presença do Espírito Santo do Senhor. Da presença do Espírito Santo do Senhor. Que muda a realidade interior. Que transforma vasos de barro vazio, cheios. E querida igreja, vasos cheios se tornam úteis. Vasos cheios se tornam úteis. E aquilo que parecia ser simplesmente água, se torna, diante do Todo-Poderoso, um milagre sobrenatural. Queridos, quando aquele vaso é levado, aquela talha é levada, aquele objeto de barro, cheio de água, é levado para o mestre-sala. Aquele que organizou tudo, que experimentava os vinhos, sabia dos sabores, conhecia os cheiros, sabia da cor. Ele experimenta não água, mas vinho novo. Isso é lindo demais. Vinho novo fala de algo saboroso. Vinho novo nos tempos bíblicos é um vinho totalmente saboroso, doce, agradável. Se existia amargura nessa casa e nessa família, o Deus soberano hoje está colocando sobre você e sobre o seu lar vinho novo, transformação de realidade, a realidade do céu na terra, manifestando soberanamente um testemunho glorioso para uma igreja e para uma cidade. O Espírito de Deus está neste ambiente, enchendo vasos preciosos de vinho novo, de essência poderosa, daquele que é santo, justo, verdadeiro e fiel, que transforma casamentos destruídos em casamentos da glória. E a vergonha vai embora. Aquilo que seria vergonha vai embora.
Aquilo que seria divórcio se torna reconciliação. Aquilo que seria falência se torna multiplicação de empresas. Um Deus soberano que muda a história, a realidade de uma família, de um lar, de uma igreja. Porque um casamento, ele fala de um relacionamento entre Cristo e a igreja. E Jesus está ali. Ah, querida igreja, como é gloriosa a palavra do Senhor. Quando Maria fala, o vinho acabou, Jesus fala, calma, eu já vim com o plano pronto. Quando você entra em desespero e fala assim na tua casa, parece que está dando tudo errado. Ai, que desespero, essas crianças, esse marido, esse emprego. Eu perdi mais uma vez uma porta de emprego. Mais uma vez a minha empresa vai falir. Já é a 5ª vez que eu estou falindo. Querida igreja, o Deus soberano está na tua casa e Ele diz, calma, o milagre tem data marcada. Tem data marcada, espera mais um pouco. Por isso nós não podemos ofender quando Jesus fala, mulher, o que tem contigo? Ele não está ofendendo ela. Ele está dizendo, Senhora, eu não tenho nada com o natural. Senhora, eu não tenho nada com o natural. A minha hora não é chegada, a minha hora é sobrenatural. Eu estou falando das coisas excelentes. É aquela hora que Jesus fala assim, eu estou dizendo que a realidade já é. O céu já está revelado nesse casamento. O céu já está revelado nessa família. O céu já está revelado nessa vida. O céu já se faz revelado porque eu sou o Todo-Poderoso e eu estou neste ambiente. Há um milagre nessa casa. Há um milagre nesta casa. E aleluia por isso. Muitos foram convidados. Muitos. A casa está lotada. A casa está cheia. E o melhor de tudo, Jesus está na casa cheia. Jesus está na casa lotada. Jesus está no ambiente com um milagre e Ele vai fazer a alegria daquele ambiente. Quem faz a alegria do ambiente é Jesus. Não são as coisas naturais. Os nossos planos, eles se perdem. As nossas forças, elas desfalecem. Às vezes nos cansamos, muitas vezes ficamos muito cansados. Os nossos recursos, quantas vezes eles se acabam durante os meses, os dias que se passam, mas quem vai trazer a alegria para o lar é Jesus. É Jesus. Jesus não é um intruso. Não é. Ele não foi na festa de intruso. O bonito é que o casal convidou Jesus. Falou, Jesus, faça parte da minha família. Sabe o que eu e você vamos fazer? Falar assim, Senhor Jesus, faça parte da minha história. Faça parte da minha família. Jesus, entra aqui. Entra aqui. Eu sei que o Senhor está na porta. Eu sei que o teu desejo é que eu abra a porta do meu coração e o Senhor faça morada aqui. Vem ceiar comigo. Encha este coração da tua presença e faz tudo novo, Jesus. Esse é o meu desejo. Jesus quer nos ouvir dizendo, entre na minha casa. Entra no meu lar. Jesus estava naquela casa. Ele foi convidado a entrar. Nós precisamos fazer isso. Convidar Jesus a entrar. Nos nossos planos. Nos nossos planos. Naquela ocasião, haveria e aconteceria ali uma mudança sobrenatural. De água para o vinho. Para mim e para você, a mudança, ela foi revelada pelas Escrituras, entrou no nosso entendimento, virou uma realidade no nosso coração, porque nós confiamos no Senhor, e agora vai se tornar o testemunho para muitos ouvir os milagres que Jesus está fazendo. Aqui eu vejo
a água como algo que não tem gosto, a água como que não tem cheiro e não tem cor. E não é o necessário. Não é a necessidade daquela família, não era água. Não era água. A presença estava ali. Fez eles cheios, mas a necessidade daquela família, daquela casa, era de vinho. Então, querida igreja, quando Jesus está no ambiente e enche a nossa vida da graça abundante, do poder do Espírito, Ele já vem trazendo também aquilo que nós necessitamos, que é vinho, novidade de vida, transformação de vida. Eu vejo um Deus que muda radicalmente a situação daquele lar, do que eles precisam. O que eles precisavam? De vinho, de alegria. O que eu e você precisamos nessa noite? Talvez você olhe toda a realidade, e essa realidade, você vê a presença de Deus sendo manifesta, mas parece que te falta algo. Parece que te falta algo, querido. Não te falta nada, a presença dEle é suficiente. O que nós precisamos é entender como Maria, Ele está aqui, o tempo é dEle. Eu vou fazer a minha parte, está aqui os vasos. Vem, Senhor, enche, enche, enche até transbordar. Enche até transbordar. E eu sei que com o encher do Teu Espírito, a garantia do vinho é junto. Vem junto, está comigo. Que o Senhor Deus esteja nos abençoando nessa noite com a sua graça, com o seu favor extraordinário, nos enchendo de esperança, nos enchendo de esperança. Que haja manifestação de poder no nosso meio, que haja manifestação de poder, transformando água em vinho. O poder que nós precisamos para mudar toda a realidade de uma casa. Começa aqui dentro. Eu preciso mudar o meu interior. Porque automaticamente quando eu mudo o meu interior, eu consigo atingir os outros com a mudança. Não é assim? Quando você é áspero, as pessoas vão receber a aspereza de uma amargura de um coração. Mas quando eu recebo das porções do Senhor e sou transformado, aquilo que um dia era sem vida e sem brilho, passa a ser o brilho para os outros. E eu começo a transmitir para os outros aquilo que eu fui transformado por dentro. E aí, daqui, vai ali. E eu toco os outros da minha casa. E começa a passar uns para os outros como uma corrente, como um elo, que não se rompe. Nós vamos nos conectando como elos. Família de Deus unida. Povo de Deus unido pelo poder do vinho novo. De uma novidade de vida. De um povo que tem o reflexo do céu na terra. Do céu na terra. Cristo é a fonte de todos os milagres. Olha o que Jesus está fazendo, querido. Ah, mas ele só está aqui dentro. Olha o que ele está fazendo. Olha o que Jesus está fazendo. A igreja, ela prossegue com seus trabalhos e serviços, e eventos, e movimentos, e encontros. Mas o que Deus está fazendo? O que Jesus está fazendo no teu interior? O que Jesus está fazendo dentro da tua casa? O que Jesus está fazendo na tua família? Há um milagre em sua casa. E esse é Cristo Jesus. Querida igreja, haverá transformação. Eu creio nisso. Haverá transformação ainda esta noite. Eu creio que haverá uma experiência que você vai ter com um vinho novo. Eu creio nisso. Eu creio fielmente nisso. O nosso Deus é poderoso para mudar a essência das coisas. Ele é poderoso para mudar a essência.
E olha, será uma mudança total. Uma mudança total. Porque tudo começa com simples, não é? É só pegar umas vasilhinhas ali de barro, enchê-la de água. Simples, natural, coisas naturais. Tudo começa assim, no pequenino. E aí, de repente, quando você é exposto para aqueles que querem saber sobre o cheiro de Cristo em você, o sabor da palavra de Deus que sai da tua boca, da cor que você carrega, eles dizem, nossa, existe vinho novo nisso? Existe vinho novo, geralmente servem vinho novo no começo e não no fim. Para finalizar essa ministração, o nosso Deus é um Deus de mudanças. E aquilo transformou a família que Jesus estava perto. No entanto, verso 11 está escrito assim, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Querida igreja, que eu e você venham crer em Jesus, porque o milagre dele está em sua casa.